Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui nessa live de hoje para a gente falar sobre um dos maiores prêmios da nossa literatura, um dos maiores prêmios voltados para quem gosta de escrever romance, que é nada mais, nada menos que o Prêmio Kindle de Literatura. Então, uma salva de palmas aí para essa premiação. Já está na 10ª edição, meu povo. Boa noite, parabéns por essa 10ª edição. Então hoje, o que a gente vai fazer aqui nessa live, tá? Só pra gente poder entender um pouquinho mais. Então nós vamos ler esse edital junto com vocês. Eu não li esse edital ainda, então não vi nenhuma informação, nenhum detalhe. Vou ver tudo com vocês aqui agora, e junto com essa leitura a gente vai esclarecendo as dúvidas de vocês, e a gente vai ali na medida do possível também ajudando vocês a entender melhor como é que funciona essa premiação, para que tipo de autor é essa premiação, quais são os tipos de obras que costumam ser reconhecidos, para que a gente possa no final dessa live poder ajudar todos vocês, tá? Então quem aí não teve acesso ainda ao edital, você pode ir lá no Google, ou você procura no seu navegador, você pode colocar lá Prêmio Kindle de Literatura 2025 para você acessar o edital. Provavelmente vai sair em um dos primeiros sites lá, e você consegue acompanhar junto com a gente, tá? Então essa aula também vai ficar gravada para todos os membros do nosso ecossistema, do Alerta Literário, do Grupo Master. A hora que a gente terminar, a gente vai subir essa aula lá para vocês, tá? Deixa eu beber um pouquinho dessa água aqui enquanto a gente começa. Deixa eu fazer uma pergunta aí. Tem alguém aqui que não me conhece? Que é a primeira vez que está participando de uma live aqui com a gente, ou todo mundo aqui me conhece? Só para eu saber. Para você que não me conhece, meu nome é Rafael Moraes, sou especialista em oportunidades para autores, já trabalho com isso há alguns anos, ajudando escritores a se conectarem com oportunidades do mercado, tá? Tanto premiações, como concursos, como editais, ou como editoras também, chamadas de originais. Então, basicamente, esse é o meu trabalho aqui. Então, já ajudei mais de 1000 autores dentro desse mundo de oportunidades a conseguir publicação, a conseguir ganhar prêmios, a conseguir ter resultados dentro desse mercado do livro, tá? Então vamos lá, eu já estou aqui com o edital aberto. Então assim, a primeira coisa que eu gosto sempre de falar, toda vez que eu vou falar dessa premiação, uma das coisas que eu mais gosto de falar é o quanto o Prêmio Kindle de Literatura ele tem um regulamento de fácil compreensão. O do edital é muito confuso, tem muita confusão, dependendo do prêmio, né? Principalmente os prêmios que estão no começo, que estão ali na primeira edição. Então, quando a gente vai fazer essa análise, a gente costuma perceber muita coisa que não faz sentido, ou às vezes no começo do edital eles falam uma coisa, de repente no meio falam outra. Só que não, no caso do prêmio Kindle é completamente diferente. Você tem uma clareza de todas as informações ali, você consegue entender melhor do que se trata essa premiação. Então eles são muito bons nisso. Até porque está com 10 anos de prêmios, né? Então são 10 edições. Então tem muita experiência, tem muita prática nisso. Então, pessoal, eu estou aqui com o edital aberto, eu vou lendo com vocês, a gente vai conversando, e na medida do possível, conforme vocês forem tendo dúvidas, vocês podem mandar aí embaixo e eu vou esclarecendo com vocês, tá? Então vamos lá, apresentação do edital. O concurso cultural Prêmio Kindle de Literatura, ele é promovido pela Amazon com apoio do Grupo Editorial Record e participação do Clube de Assinaturas de Livros TAG Experiências Literárias da Audible Brasil, Romântico, entre diversas outras. Tá, então essa parte aqui, eu vou só dar uma pequena observação aqui, tá? Então, vamos lá, essa premiação, o Prêmio Kindle de Literatura, ele é voltado especificamente para romances. Então, isso precisa ficar muito claro. Tá? Então, se você escreve crônicas, se você escreve poesia, você já não pode enviar a sua obra para participação nesse prêmio, porque ele tem como hábito reconhecer romances inéditos. Rafael, eu já publiquei o meu romance no ano passado, posso participar? Não, você não pode participar. Rafael, eu publiquei meu texto de forma independente, eu posso participar? Não, você não pode. O Prêmio Kindle de Literatura ele é voltado para obras inéditas que não foram publicadas, certo?
Então vamos lá, ficção ou romance, escrito em português. E aqui também, dentro daquilo que eu falei para vocês, tá? No começo, eles deixam bem especificado quais são as subcategorias ali. Então, ficcional longa, como subcategoria eles colocaram fantasia, ficção científica, suspense histórico, romântico, entre diversas outras, tá? Então isso aqui segue o mesmo padrão das outras edições, não teve nenhuma diferença em relação a isso, continua da mesma forma. Lembrando que é inédito, mas você precisa publicar no KDP da própria Amazon, então você precisa subir o e-book lá para você conseguir participar, mas daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Um passo de cada vez, a gente vai seguindo aqui o edital para que a gente consiga chegar nessa fase. Logo abaixo fala o seguinte: a participação neste concurso é voluntária e gratuita, ou seja, também é um hábito dessa premiação, um padrão das outras edições. A inscrição é completamente gratuita, você não vai precisar pagar nada para você participar, não tem nenhuma taxa de inscrição. Lembrando que geralmente os únicos prêmios que não teve diferença em relação às outras edições. Então continua da mesma forma. Vamos dar continuidade. Isso é muito bom, né? Então lá embaixo fala o seguinte: a participação nesse concurso sujeita todos os participantes às regras e condições estabelecidas neste edital. Dessa forma, o participante, no ato do seu cadastro, adere todas as disposições, declarando que leu, compreendeu, tem total ciência e aceita todos os termos do edital. É normal. Concorde com os termos do regulamento, porque isso é algo simples, algo básico, tá? Para você participar, para você enviar a sua obra, então você precisa ler esse regulamento, esse edital, ver direitinho depois, quando você for fazer a sua inscrição, para ver se você concorda. O que eu acho engraçado, acho difícil você não concordar, porque é um prêmio que tem muitas vantagens, tem publicação da obra, ou seja, o autor que ganhar em primeiro lugar vai ter sua obra publicada, além de você ter sua obra publicada pelo Grupo Editorial Record, que não é qualquer editora, é o Grupo Editorial Record. Você ainda recebe R$50 mil, então assim, isso ajuda, tá? Mas não é só o primeiro colocado, né? Então tem algumas outras premiações também para quem ficar em segundo, terceiro, os finalistas ali. Conforme a gente for lendo, mas você precisa se atentar que você vai precisar da autorização, né, dos seus responsáveis legais, o que isso é normal, né, gente? Não há muito o que se falar sobre isso. Do KDP vai ter, são as informações do seu processo de inscrição. Então tem um autor que na hora que vai fazer a inscrição não se atenta a isso. Então tem autor que quando vai ou você coloca uma informação errada e aí você não tem o contato da organização do prêmio. Depois você percebe que está errado e aí fica mais difícil. Então, quando você for fazer a inscrição, faz com calma, com paciência, gente, com tranquilidade. Preenche os dados, coloca as informações necessárias, vê certinho o formato que você está colocando, faz a sua página do autor. Se você ainda não tem nenhum livro publicado lá no KDP, faz a sua página do autor bonitinha, porque essa página do autor ela pode até ser utilizada para apresentação do seu trabalho em outras possibilidades, em outras ocasiões. Por exemplo, a sua página do autor lá no KDP é uma como é que eu posso dizer? É uma ótima forma de você se apresentar para novas pessoas, não só para a participação do prêmio. Você pode usar depois. Eu creio que muitos de vocês talvez já tenham a sua página ali, porque vocês que acompanham a gente há mais tempo, a gente já falou sobre isso outras vezes. Mas para você que está entrando nesse universo agora, que não conhece, não sabe como é que funciona, na hora que você está preenchendo os dados, lá tem a opção de você fazer a sua página. Faça ela da melhor forma possível, coloque os dados ali certinho, tá? Então essa aqui é uma questão muito importante. Lembrando também que é nessa etapa que muitos autores são desclassificados. Não só no Prêmio Kindle, mas em outras premiações, que é justamente na hora da inscrição. Então cuidado com isso, gente. Muito cuidado com isso. Porque a maior parte dos autores eles não são desclassificados por conta da qualidade literária. A maior parte deles não passam nem na primeira fase por conta da inscrição mesmo. Faz errado,
não toma cuidado, acha tão fácil, essa que é a verdade, acha tão fácil que não presta atenção nesses detalhes. Viu? Então, muito cuidado com isso. Dando continuidade, as inscrições das pessoas físicas mencionadas no item acima poderão ser realizadas por meio de procuradores, pessoas físicas ou jurídicas, incluindo, mas não se limitando a agências literárias, desde que tais representantes possuam autorização expressa do autor da obra inscrita para este fim. Com menção à aceitação dos termos e condições do presente edital. Isso aqui também não tem nada demais, isso aqui é de praxe. Vamos lá para a próxima. Os representantes que inscreverem autores e suas respectivas obras no prêmio concordam com todos os termos do presente edital e declaram desde já que as obras são de autoria exclusiva dos respectivos autores inscritos e que nenhum prêmio ou crédito será devido pela Amazon aos representantes. Também normal. Os autores e os representantes concordam desde já que a Amazon e suas afiliadas não têm ciência e não possuem qualquer responsabilidade sobre a relação jurídica existente entre eles. Isso aqui só para deixar mais clareza para vocês, tá? É porque, juridicamente falando, a única pessoa que pode inscrever um livro, um prêmio literário, é o próprio autor, ou no caso de obras publicadas, a editora ou editor. Ou seja, você como autor da obra ou o responsável pela sua obra, no caso, se for uma obra publicada, o editor. Só que você pode também, por meio de uma autorização, permitir que outras pessoas façam essa inscrição para você. Mas tem que ter um documento, uma autorização ali para que, por exemplo, o seu agente literário, caso você tenha, ou um representante legal, alguém que você confia que possa fazer isso para você. Tá? Então, isso aqui é só para dar mais clareza para vocês, tá? Mas até o presente momento, o edital segue o mesmo padrão das outras edições. Então, dando continuidade, ainda aqui no segundo bloco, da elegibilidade. É vedada a participação de funcionários e estagiários da Amazon e do Grupo Editorial Record e da TEG Experiências Literárias, bem como autores com contratos vigentes com o Grupo Editorial Record e de todos os envolvidos no julgamento que foi publicada pelo Grupo Editorial Record, que você está com um contrato ali aberto ainda, você não pode participar, tá? Mas é só caso você tenha ali um contrato ainda vigente com a editora, com o Grupo Editorial Record. Né? Então aqui eu acredito que tem alguém aqui que já tem publicado, eu acredito que não, né? Então tá tranquilo também. Dando continuidade, o prêmio e o presente edital são nulos no México, Tasmânia, Quebec e em qualquer outro local onde proibido por lei ou sujeito a requisitos legais adicionais. Participantes não podem ser residentes permanentes dos seguintes países: Cuba, Irã, Coreia do Norte, Sudão, Síria ou Crimeia. Agora a gente vai para a parte da inscrição, tá? Então, lá embaixo, para quem está acompanhando aí, a inscrição no prêmio será realizada mediante a autopublicação de obras inéditas na ferramenta Kindle Direct Publishing da Amazon, que é a ferramenta KDP, ao qual nós já havíamos falado anteriormente. As obras publicadas serão disponibilizadas para venda a consumidores finais, de acordo com os termos e condições da ferramenta KDP. Entende-se como obra inédita aquela que nunca tenha sido publicada anteriormente. Como é que funciona isso? Na prática, como é que funciona? Então tem a plataforma KDP. A sua obra é uma obra inédita. Você nunca publicou essa obra, certo? Você vai pegar esse material que você não publicou ainda, esse material que já passou, você terminou o processo de escrita, já passou por uma leitura crítica, já passou por uma revisão, a obra está pronta. Você vai precisar criar uma capa também, uma capa no formato digital, no modelo de e-book, fazer uma diagramação. Você vai pegar esse arquivo, esse material, você vai colocar ele dentro do KDP, que é a plataforma da Amazon. Essa plataforma onde você pode ler centenas, milhares de livros que tem lá. A maioria de vocês conhece, tá? Então não preciso falar muito sobre ela. Então você pega o seu material, você coloca o seu material ali para que você possa participar do prêmio. Esse material, que é o seu livro, ele vai ficar disponível para todos os assinantes da ferramenta, do KDP. Conseguiu entender? Tem a plataforma, tem a sua obra inédita, tem que ser uma obra inédita que não pode ter sido publicada em nenhum outro lugar, mas essa obra inédita vai perder o ineditismo na hora que você vai subir na plataforma, mas pode, porque o prêmio permite isso, porque isso é necessário para a inscrição do prêmio, só que aí tem uma pequena desvantagem aqui, tá? E eu quero que você preste muita atenção nisso.
que não é todo autor que se atenta a esse detalhe. Quando você faz esse processo, quando você pega o seu material inédito e você coloca ali dentro da ferramenta KDP, automaticamente essa obra que era inédita, ela deixa de ser inédita. Tudo bem, você vai estar participando do Prêmio Kindle, show de bola. O seu livro vai estar ali disponível para os outros leitores, só que você não pode mais participar com essa mesma obra inédita de outros prêmios. Então essa é talvez a única grande desvantagem do Prêmio KDP, porque a sua obra deixa de ser inédita. É uma ótima estratégia para eles conseguirem, eventualmente, ter mais obras no seu catálogo disponibilizadas para venda e, consequentemente, ter mais assinantes na sua plataforma. Tem a vantagem de você estar concorrendo a uma premiação, de você ter essa possibilidade, essa chance, mas ao participar você perde o ineditismo, então você não vai poder participar com essa premiação de outros, ou melhor, com esse livro de outras premiações. Por isso que é muito importante você ter essa informação. Vale a pena, Rafael? Vale, claro que vale. Mas saiba que ao participar do Prêmio Kindle, esse mesmo livro inédito deixa de ser inédito. E aí você não pode participar de mais nenhum outro prêmio inédito. Tá bom? Só para ficar claro. Aí vai de cada um, de cada pessoa, de cada autor, para ponderar ali o que faz mais sentido. O que eu recomendo? Porque eu já vi nos últimos anos. O que eu recomendo? Se você tem uma obra só para participar e você ainda não participou de nenhum prêmio ou concurso literário com essa obra, eu recomendo que você procure uma forma de escrever um outro texto, um outro material, ou dar uma olhada no seu histórico de textos que você vem escrevendo, para que você tenha mais de uma obra inédita. Para que, Rafael, uma obra você disponibiliza para participar desse prêmio, e a outra obra você vai participando de outras premiações, de outros concursos literários, você vai buscar outras editoras, outras formas de você conseguir promover esse material, tá? Esse texto. Então é isso que eu recomendo para você, tá? Agora, se você acredita mesmo, confia, não, Rafael, meu texto é bom, eu avaliei o edital, olhei para as últimas edições, combina muito o tipo de livro que eles reconhecem com o meu texto, então faz muito sentido, eu vou participar e seja o que Deus quiser. Tá tudo certo. Mas eu estou te trazendo essa clareza para que você saiba exatamente onde você está colocando, onde você está pisando, tá? Ao participar do Prêmio Kindle. É um ótimo prêmio, mas quando você participa dele, você não pode participar de nenhum outro, tá? Então vamos dar continuidade aqui. A gente já está quase terminando, ó. O período de inscrição será entre meia-noite do dia 1º de maio de 2025. Hoje é dia 6 de maio, então abriu o dia 1º, né? E vai até o dia 31 de agosto. Então, maio, 6, 7, 8, nós temos aí quase 4 meses, né? O período de inscrição para você participar. Rafael, meu livro não está pronto. Você tem tempo para você concluir essa obra. E quando eu falo concluir, gente, vocês precisam entender o seguinte: o Prêmio Kindle é um prêmio literário. Então, quando a gente fala de concluir a obra, não é terminei de escrever. É todo o processo. Escreveu a sua obra, procurou uma leitura crítica, fez uma revisão, faz o melhor que você puder fazer. Porque se você simplesmente escrever o texto de qualquer jeito e só fazer a sua inscrição no prêmio, as suas chances vão ser mínimas. Então você precisa se preocupar com isso. É um prêmio literário, tá bom? E é um prêmio literário, hoje é um dos maiores prêmios voltado para literatura escrita em língua portuguesa, mas você precisa se atentar a isso. É um prêmio literário, então você tem que fazer o seu melhor, tá? Então você tem até o dia 31 de agosto de 2025 para você conseguir fazer a sua inscrição. É muito tempo. É muito tempo. Obras submetidas para publicação fora desse período não serão elegíveis a participar do prêmio, considerando o tempo de processamento das inscrições. As obras que foram lançadas, ou seja, ficaram disponíveis na loja Amazon até 5 de setembro de 2025,
serão consideradas elegíveis, desde que tenham sido submetidas para publicação até dia 31 de agosto de 2025. Até aqui também segue o mesmo padrão, não vi muita diferença das edições anteriores, tá? Então vamos dar continuidade aqui. Para se inscrever, o participante deverá, durante o período de inscrição, acessar a página de login do KDP. Lembra que eu falei para vocês? Lá no comecinho, você precisa cadastrar a sua obra dentro da plataforma, seguir as instruções para publicar o seu e-book, livro digital, e aí já vem aquela questão: Rafael, eu preciso ter uma capa? Sim, você precisa ter uma capa. Muitos de vocês perguntam isso, né? Quando vai participar do Prêmio Kindle. Você precisa ter uma capa, sim. Tá? Porque lembra, o seu livro vai deixar de ser inédito no momento que você colocar ele no KDP. Então vai precisar estar diagramado, vai precisar ter uma capa para você conseguir realizar sua inscrição e, consequentemente, participar do prêmio. Então, fazer o cadastro no programa KDP, Select, inserir o termo Prêmio Kindle. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui, se você não inserir esse termo, tá? Prêmio Kindle, na hora que você vai subir o seu livro na plataforma, o seu livro não estará participando do prêmio. Então, basicamente, o modelo, a forma de eles saberem quais são as obras que estão concorrendo ao prêmio é através nesse momento da inscrição. Tá subindo o seu material lá, vai ter um espaço específico. Depois, quando você for ler o edital, você vai ver isso de forma mais clara na leitura do edital, na hora que você tiver com o formulário ali. Você vai precisar colocar esse termo lá. Então, presta muita atenção nisso. Prêmio Kindle. Porque essa é a única forma de eles saberem que o seu livro está participando do prêmio. Se você não fizer isso, o seu livro não vai estar concorrendo ao prêmio Kindle. Tá bom? É como se fosse uma espécie de como é que eu posso dizer? Como se fosse um chip para rastrear o seu livro. Então você está com o seu livro lá, o seu e-book no caso, colocou, subiu o seu e-book lá, você vai lá no formulário, quando você for fazer isso, você vai ver, é bem simples, tá? Não tem não é bicho de 7 cabeças. Você vai colocar o termo lá, Prêmio Kindle. Quando você fizer isso, eles vão saber que a sua obra está concorrendo ao prêmio, que você inscreveu aquele material ali para participar do prêmio. Tá bom? Então, se atente a isso. Então, dando continuidade, inserir o termo Prêmio Kindle como uma das opções das palavras-chave do cadastro do livro e cadastrar exclusivamente sobre a categoria de literatura e ficção. Prêmio Kindle, a categoria literatura e ficção e o cadastro ativo no programa KDP Select. A alteração de qualquer um destes requisitos durante o período do concurso poderá resultar na desclassificação da obra. O que eu falei para vocês no começo? Na hora de fazer a inscrição, tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado com os dados que você coloca, com as informações que você coloca, porque depois, se você vai fazer qualquer tipo de alteração, isso pode te dar problema, você pode ter a sua inscrição desclassificada. E aí, não vai ser legal, né? Imagina, você fez todo o processo, todo o trabalho de inscrição, você escreveu sua obra, fez todo o seu material ali, mas aí chega na hora de você inscrever, você é desclassificado. Isso aí é uma coisa que meio triste, né? Se isso acontecer. Mas espero que não aconteça com você, tá? Então, agora a gente vai entrar nas condições para participação, tá? Condições, é isso? Falta o que mais? Não, mais 2. Então, vamos lá. As obras inscritas deverão ser escritas em língua portuguesa, isso é óbvio, né? E não poderão constituir ou conter plágio de qualquer espécie ou qualquer violação de direito de propriedade intelectual. Os autores participantes declaram ser os verdadeiros autores das obras. Caso seja constatado qualquer tipo de plágio ou de violação de direito de propriedade intelectual, o participante será imediatamente desclassificado. Então, isso aqui também não há muito o que se falar. Isso aqui, basicamente, quase todas as premiações têm um espaço voltado para essa questão em si, do plágio. Então, isso não precisa muito falar sobre isso, tá? As obras inscritas não poderão incluir personagens de outras obras, do próprio autor ou de outros autores,
não devem fazer parte de uma série. Esse guia também eu acho muito importante você se atentar a isso, porque às vezes você pode falar assim, mas Rafael, eu tenho uma saga, né? Tem vários livros que eu escrevi e de um personagem específico, tal. Eu posso submeter esse material? Não. Não, você até pode, mas né, não vai concorrer. Você vai ser desclassificado, seu livro vai ficar disponível na plataforma, mas não vai participar da premiação, porque eles deixam isso muito claro. Então não pode ser um personagem de outros livros que você escreveu e também não pode ser o personagem de outros autores ou inspirado, não pode. Tem que ser algo original, algo que seja inédito, que você criou, tá? Durante o período compreendido entre a inscrição e a data de divulgação dos resultados finais do prêmio, o livro digital participante deverá ser publicado exclusivamente na ferramenta KDP, não podendo seu conteúdo estar disponível em qualquer outro meio digital neste período. Então, um livro pode ser publicado em versão física durante o período do prêmio apenas e somente se for por meio da ferramenta KDP. Então, funciona da seguinte forma. Está com seu material inédito, subiu na plataforma KDP, está concorrendo ao prêmio, esse livro não pode estar disponível em mais nenhum outro lugar, só na plataforma KDP. Por conta daquilo que eu falei para vocês, né? É o jogo que eles jogam, é o processo que eles têm ali para conseguir mais assinantes, para conseguir mais catálogo. Então, o seu livro vai ficar exclusivo na plataforma durante esse tempo, durante esse período. Dando continuidade, julgamento das obras. As obras inscritas serão analisadas por uma comissão julgadora, constituída exclusivamente para essa finalidade, composta por editores, escritores, especialistas em literatura, jornalistas ou críticos literários definidos pela Amazon, grupo editorial escritas são mérito literário e a viabilidade comercial, cabendo à comissão julgadora a decisão que será soberana e recorrível, e não recorrível. Tá, então olha que interessante. Aqui eles colocaram como principal critério, na verdade eles colocaram como dois, né, os principais critérios: mérito literário e viabilidade comercial. O que você entende sobre isso? De um lado nós temos ali a técnica de escrita, a forma como você cria a sua história, a estrutura do seu texto. E do outro lado nós temos também uma viabilidade comercial. Precisa também, ao mesmo tempo que tem um excelente material, um excelente texto, uma excelente história, precisa também ser uma obra que tenha ali um apelo mais comercial. Consegue entender? E aí eu vou te dar até uma dica depois, quando você terminar de assistir isso aqui, dá uma entrada lá no site do Prêmio Kindle e olha todos os últimos livros que ficaram em primeiro lugar. Dá uma olhada em todos eles, para você ver mais ou menos como é que funciona o DNA dessa premiação. Para você entender um pouco mais, para ver se a sua obra faz sentido participar e para ver se o seu material, o texto que você tem aí também, você consegue concluir a tempo, né, se você estiver escrevendo, e se ele está na mesma frequência. Fazer isso aí é um dever de casa que vai te colocar com muito mais possibilidade de você ter essa chance nessa premiação, tá? Então isso é muito legal. Dando continuidade. Aqui os critérios nós já falamos, né? Serão pré-selecionadas 8 obras, isso aqui é importante, não é só os autores que ficarem em primeiro lugar. Serão pré-selecionadas 8 obras, cujos autores participarão de uma entrevista de 15 minutos conduzida pela Amazon e pelo Grupo Editorial Record, com o objetivo de avaliar a viabilidade comercial. Durante a entrevista, o autor deverá fazer uma breve apresentação pessoal e apresentar a obra selecionada. Então, essa entrevista vai acontecer com as 8 obras pré-selecionadas. Isso aqui é uma coisa que eu não estou lembrado de ter visto nas últimas edições. Eu não me recordo disso. Então, isso aqui é muito bom, por isso que eu sempre falo para vocês de treinar a comunicação. Quanto mais você treina, quanto mais você pratica, melhor você fica. Porque isso vai te ajudar muito, não só no dia a dia, mas principalmente para você conseguir apresentar melhor o seu projeto, o seu texto, a sua obra. Então, no caso desse prêmio Kindle, ou seja, serão selecionadas 8 obras, né, que serão pré-selecionadas. Todas essas pessoas, esses autores, esses 8 autores,
eles vão passar por uma entrevista com a galera que está organizando o prêmio, para apresentar a obra e para falar um pouco mais, para ver ali a viabilidade comercial desse material. Ou seja, você precisa saber falar um pouquinho mais, tá? Mas não fique com medo não, viu, gente? Sei que com o tempo vocês vão... A gente vai pegando as coisas. Dando continuidade, dentre as obras pré-selecionadas serão escolhidas 5 obras finalistas, que serão objeto de plano especial de marketing na loja Kindle da Amazon. Os autores serão remunerados pelas vendas de exemplares da obra em forma digital, de acordo com os termos da ferramenta. Até aqui também não tem nenhuma alteração, 5 finalistas, tá? Ou seja, tem 5 possibilidades aí de você ter a sua obra entre esses finalistas. A comissão julgadora final considerará o prêmio em uma única obra. Agora vamos para o resultado e a premiação, tá? Cada um dos 5 finalistas do prêmio será notificado por meio de telefone ou e-mail cadastrado na conta do KDP entre os dias 23 a 27 de novembro de 2025. Cada finalista terá 24 horas a contar da notificação da comissão organizadora para responder e confirmar o interesse na seleção para o prêmio final. Olha que interessante isso aqui. Você tem 24 horas para responder e para confirmar a sua participação no prêmio, o resultado que você teve ali como finalista. Ou seja, lembra do que eu falei no comecinho? Preencher os dados corretamente, coloca o seu melhor e-mail ali. Não coloca aquele e-mail que você menos usa, coloca o seu melhor e-mail. Porque se você estiver entre os finalistas, eles vão te notificar. E olha só, no dia a dia, que a gente é muito corrido com as coisas que a gente faz, pode ser que você não entre no seu e-mail, pode ser que você não veja. Aí você vai ver depois. Se você não responder em até 24 horas, você vai perder a sua oportunidade e vai passar para outra pessoa. Tá? Então tenha muito cuidado com isso, para depois você não ficar triste aí. Se o finalista for desclassificado, inelegível, não puder ser contratado ou não confirmar interesse no prêmio final, dentro de 24 horas, este finalista será desclassificado e a organização poderá selecionar outra obra como finalista. Tá? Então muito cuidado. Na hora de colocar os dados, coloca o seu melhor e-mail, coloca o seu melhor número de telefone e sempre ali, principalmente dentro desse período, tá? Entre o dia 23 e o dia 27 de novembro de 2025. Outra coisa legal do prêmio Kindle é que eles não costumam atrasar, tá? Não costumam atrasar. Então, chegou o dia 23, ali no dia 20 de novembro, você já começa a acompanhar o seu e-mail para ver ali se tem alguma notificação, algum retorno do prêmio, para você não passar nenhum apuro aí, tá? Dando continuidade, para a página de divulgação dos finalistas, serão usadas as informações e fotos de autores disponíveis na página do autor. Na página do autor que eu falei lá no começo. Tá? Que exatamente todos os autores poderão criar e atualizar. No caso de o autor não criar a página ou não fornecer as informações, a Amazon não se responsabilizará pela não inclusão das informações e fotos na página de finalistas. Outro detalhe importante, tá? Se você ficar entre os finalistas, eles vão pegar os dados da sua página do autor, a foto que está ali, para poder divulgar isso. Então, na hora que você vai fazer sua página do autor, eu não vou falar mais sobre isso, porque eu já falei lá no comecinho. Depois vocês podem, para quem vai assistir depois gravado, você pode ver com mais detalhes, tá? Você precisa preencher o melhor que você puder fazer. Coloca a sua melhor foto, coloca as informações importantes ali da sua carreira como escritor, como escritora, porque tudo isso vai ser utilizado não só para realizar a inscrição na premiação, mas também para questões de divulgação do prêmio. Então precisa fazer o melhor que você puder fazer. Dando continuidade. A organização do prêmio não irá entrar em contato com os demais participantes, então se você não ficou entre os finalistas, pode ficar tranquilo que você não vai receber o contato da organização do prêmio, tá? Você não vai receber o contato. O vencedor do Prêmio Kindle de Literatura será anunciado na cerimônia de premiação a ser realizada em fevereiro de 2026. O vencedor terá sua obra publicada, isso que é importante,
O vencedor terá sua obra publicada e distribuída comercialmente no formato impresso em selo a ser definido pelo Grupo Editorial Record. O vencedor assinará um contrato de publicação com o grupo, de acordo com os termos por ela determinados. Além disso, o vencedor da 10ª edição terá a oportunidade de ser um dos jurados da 11ª edição, que acontecerá em 2026. Então aqui a gente está falando da parte da publicação e da distribuição. Se você tiver ali, se você ganhar, você vai ter a sua obra publicada pelo Grupo Editorial Record, distribuída pelo Grupo Editorial Record, e você ainda, né, pode se tornar um jurado da 11ª edição do prêmio, ou seja, de 2026. Essa é a parte da publicação. Dando sequência, tá? O vencedor também receberá em dinheiro uma remuneração no valor bruto de R$50 mil, sendo R$40 mil pagos pelo Grupo Amazon e R$10 mil pagos pelo Grupo Editorial Record como adiantamento de royalties, em até 90 dias após a divulgação do vencedor. O método de pagamento da remuneração será aquele cadastrado pelo vencedor na ferramenta KDP. O vencedor também receberá um cupom no valor de R$5 mil para compras no site da Record, em até 90 dias após a divulgação dos seus dados. Então veja, é um prêmio muito interessante. Tem a publicação da obra, tem a distribuição, você pode ser jurado da próxima edição, você vai receber uma quantia em dinheiro, R$50 mil, R$40 mil do Grupo Amazon, R$10 mil do Grupo da Editora Record. E você ainda recebe um cupom para você fazer compras no site da Record. Pô, muito legal. Dá para comprar muita coisa lá, hein? Então é um prêmio bem interessante. Fora toda a divulgação, né, que esse prêmio tem. E uma vez que você esteja ali entre os finalistas, que você ganha esse prêmio, muita coisa pode mudar, né, gente? Dando continuidade, o livro vencedor também terá uma edição exclusiva produzida pelo Grupo Editorial Record e uma edição exclusiva distribuída como brinde aos associados da TAG Experiências Literárias em seus 2 clubes, TAG Inéditos e Curadoria. Então, para quem não conhece, a TAG ela é um clube de assinaturas, onde você paga um valor ali para você ter acesso à curadoria de livros da TAG. Então, todo mês vai chegar uma caixa de livros na casa desses assinantes e tudo mais. Ao ganhar esse prêmio, você vai ter o seu livro dentro desse programa da TAG. Ou seja, o seu livro ele vai chegar para os membros da TAG Experiências Literárias. Mais uma forma de divulgação do seu trabalho. Ou seja, muito positivo. Muito positivo. Vale muito a pena. Dando continuidade, os tributos e taxas incidentes sobre o pagamento do prêmio serão retidos pelas respectivas fontes pagadoras e descontados do valor do prêmio. Essa aqui é a parte negativa, né? Mas a gente tem que pagar os impostos, então isso faz parte também. Aqui também segue o mesmo padrão das outras edições. Ficam os participantes cientes de que a publicação e a distribuição da obra no formato impresso e são condicionadas à assinatura de contrato de edição a ser firmado com o Grupo Editorial Record, o que implica a cessão de determinados direitos autorais à editora, bem como a aceitação das demais condições do respectivo contrato. Os direitos sobre a obra vencedora no formato digital permanecem com o autor. Dando sequência, todos os 5 finalistas terão o direito de ter seu livro adaptado para o audiolivro pela Audible Brasil. A publicação e a distribuição da obra no formato de audiobook para os finalistas estão condicionados à assinatura de um contrato separado a ser definido pela Audible Brasil. Então isso aqui é muito legal, porque é o seguinte: Rafael, não ganhei o prêmio, mas eu fiquei entre os finalistas. Então você também vai ter alguns resultados com isso. Fora que você vai aparecer no material de divulgação e você vai poder utilizar isso na sua estrutura, no seu modelo de negócio para alcançar mais pessoas, você tem também a possibilidade de ter o seu livro adaptado para audiobook, pela Audible, que é um braço da Amazon, que é uma das maiores plataformas voltadas para a adaptação de obras literárias para o audiobook. Ou seja, se você ficar entre os finalistas, a sua obra já será adaptada para o audiobook. Lembrando que o audiobook está cada vez mais em alta.
está crescendo cada vez mais o interesse do público por escutar as histórias. Então, assim, é muito bacana isso aqui. Vamos dar continuidade, para a gente já encerrar aqui na última parte, tá? Disposições gerais. As inscrições para o Prêmio Kindle de Literatura são gratuitas, nós já falamos sobre isso. Cada autor poderá publicar e inscrever quantas obras desejar, desde que sejam inéditas e estejam de acordo com os requisitos deste edital. Então isso aqui também é muito bacana. Você tem a possibilidade de fazer a inscrição de várias obras, se você tiver mais de uma, só que, de novo, não se esqueça daquilo que eu falei, tá? Uma vez que você participa do Prêmio Kindle com uma obra inédita, você não pode participar de mais nenhuma outra premiação. Porque quando você sobe o seu livro no KDP, ele deixa de ser inédito. Então, você precisa ponderar muito sobre isso. Porque se você tiver só um livro, para você participar de prêmio, você precisa pensar muito sobre isso. Porque uma vez que você pega esse livro, coloca ele ali na ferramenta KDP, ele vai ser impossibilitado de participar de outras premiações ou de outros concursos voltados para obras inéditas, tá? Onde nós estávamos, que não poderão ser publicadas obras cuja publicação tenha sido previamente contratada com qualquer editora no Brasil ou no exterior. Poderão ser inscritas obras que tenham pequena parcela do seu conteúdo publicado em blogs pessoais, revistas eletrônicas ou o livro que teve incentivo de bolsas literárias para participar do Prêmio Kindle, desde que não ultrapasse 20% do seu total. Isso aqui também é interessante de vocês saberem, tá? Então, se você tiver ali até no máximo 20% desse texto publicado em alguma plataforma, em qualquer outro lugar, até 20% pode. Acima disso, não. Ao submeter sua obra para publicação na ferramenta KDP e indexá-la para participação no prêmio, o autor declara e garante que o texto é inédito, não contém qualquer tipo de plágio e não viola qualquer direito de propriedade intelectual de terceiros, adere aos termos e condições da autopublicação, incluindo as condições de conteúdo e qualidade, e concorda com os termos. Aqui também não tem nada demais. Ao publicar o seu livro na ferramenta KDP, o participante adere e concorda com todas as condições da ferramenta. Isso aqui também, tal. Não teve nenhuma alteração. Próximo. Não serão aceitas obras póstumas. Também segue o mesmo padrão. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui, tudo que eu estou vendo aqui agora são coisas... É mais uma questão jurídica mesmo. Aqui não tem nada muito importante. Tá, isso aqui é importante, ó. Lá embaixo no edital, depois você vai ver isso. Isso aqui é muito importante. Para você conferir se o livro está corretamente inscrito dentro do concurso, você precisa checar a página de obras do participantes, tá? Rafael, como é que funciona isso? Lembra que eu falei, na hora que você vai fazer a sua inscrição, você tem que colocar o termo lá certinho, Prêmio Kindle, que é a forma que eles vão saber que o seu livro está participando do prêmio e tudo mais. Então, ao fazer isso, você vai estar cadastrando o seu livro dentro da plataforma e o seu livro vai estar concorrendo ao Prêmio Kindle. Só que para você ter certeza, você vai precisar confirmar depois, lá na página de obras participantes. Tem uma página com as obras participantes do Prêmio Kindle. Então, para você confirmar, depois você vai lá e confirma. E se de repente, por algum motivo, a sua obra não estiver lá, você pode entrar em contato com a organização do prêmio para poder ver o que é o motivo, se você errou alguma coisa, o que aconteceu. Lembrando das datas, tá? Você tem um período de data certo ali para você conseguir organizar todas essas coisas. Vamos dar continuidade. As obras submetidas para autopublicação continuarão a ser disponibilizadas para venda nos termos e condições da ferramenta KDP mesmo após o término deste prêmio, podendo o autor retirar a obra do KDP, se assim desejar, nos termos e condições da ferramenta. Tudo certo? Mesma coisa, segue o mesmo padrão das últimas edições, também não alterou nada. No caso de a obra vencedora ser uma obra escrita em coautoria, o pagamento do prêmio será feito em nome e na conta corrente inserida no cadastro do KDP, sendo responsabilidade deste autor a divisão do prêmio com os demais coautores.
Também isso aqui é uma questão óbvia, mas é importante, né, deixar isso claro. Mas dificilmente autores de romance escrevem, né, com outros autores. Dificilmente. É muito raro isso acontecer. Não é o caso específico aqui de vocês que vão participar. Isso aqui é legal, ó. Isso aqui é muito bacana. No caso de haver evento presencial da premiação, e sempre há, tá? Os 5 autores finalistas terão direito à ajuda de custo nos valores discriminados a seguir. Então vamos lá. Se você estiver entre os finalistas e, né, tiver ali o evento presencial, e até onde eu me lembro agora, eu não lembro se na época da pandemia teve, provavelmente não, mas todas as outras edições teve um evento presencial. Então sim, sempre tem. Os finalistas com residência na cidade do evento receberão uma quantia de R$300 para ajudar no transporte. Finalista com residência fora da cidade do evento, mas dentro do mesmo estado, receberão R$500. Finalistas com residência em outros estados receberão R$2.000. Finalistas com residência fora do Brasil não terão direito à ajuda de custo. Então, fora todos aqueles retornos ali que eu falei, os finalistas, né, naturalmente já terão suas obras adaptadas para o audiobook, pela Audible. Aí, né, quem ficar em primeiro lugar vai ter a obra publicada, vai receber o prêmio em dinheiro e tudo mais. Você ainda tem essa possibilidade da ajuda de custo, o que é bacana. Nem toda a premiação dá isso, tá? Mas é muito bacana isso aqui. Os finalistas ficarão responsáveis por organizar a logística e demais questões necessárias para a sua participação no evento de premiação, e os valores indicados acima não representam qualquer responsabilidade da Amazon e demais parceiros em garantir a presença dos finalistas nos respectivos eventos. Esses valores não representam a responsabilidade da Amazon e dos demais parceiros em custear deslocamento ou hospedagem. O vencedor e os demais finalistas autorizam desde já a utilização gratuita em qualquer lugar do mundo de seus nomes, imagens e voz pelas entidades promotoras do evento para utilização em fotos, cartazes, filmes, spots, banners, páginas e demais meios de divulgação em qualquer mídia, suporte ou meio de transmissão analógico ou digital para os fins de divulgação do prêmio, sem que a Amazon ou qualquer terceiro tenha que fazer qualquer pagamento para tanto. Pessoal, então é isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa interessante aqui para a gente poder passar. Então, li aqui com vocês, é a primeira vez que eu estou pegando o edital dessa edição, não li antes, tá? Não mudou, não teve nenhum, assim, o valor do prêmio foi o mesmo, a publicação, o modelo, né, o formato de inscrição no prêmio também não mudou. Ou seja, o prêmio ele continua o mesmo prêmio que sempre. Rafael, qual que é o parecer final? Vale a pena? Vale a pena você participar. Eu sempre sou muito otimista em relação a tudo. Então, para mim, assim, para você que gosta mesmo de escrever romance, tem o seu livro de ficção, tem um livro inédito e acha que faz sentido participar, vá em frente. Só leva em consideração aquilo que eu falei, tá? Se você tiver só uma obra, pensa um pouquinho sobre isso, porque se você tiver só uma obra inédita, ao participar do prêmio Kindle, você não vai conseguir participar de nenhuma outra premiação, de nenhum outro concurso com essa mesma obra. Você vai precisar de ter uma outra obra. Tem autores que estão tranquilos em relação a isso, porque escrevem muito, mas tem autores que têm uma dificuldade maior de produzir, demora mais tempo. Então, nesse caso específico, é bom que você tenha pelo menos uma segunda obra para você participar de outros prêmios, de outros concursos, ou para promover o seu trabalho, para você não ficar ali com uma obra presa no prêmio e não poder participar de nenhum outro. Bom, no mais, eu desejo boa sorte, boa participação para todos vocês que vão participar. Se vocês tiverem dúvidas, como sempre, pode chamar a gente aí no Instagram. Para quem faz parte do Alerta Literário, chama a gente também nos canais de suporte, que vai ser um prazer poder ajudar vocês. Quem não conhece o nosso trabalho, depois entra lá no nosso link da bio para conhecer nossa plataforma. Lá tem um Alerta Literário, tem várias iniciativas que a gente faz para poder conectar escritores a oportunidades no mercado. Tá bom?